Queridas irmãs, irmãos, estamos hoje no 7º dia da novena de nosso Pai São João da Cruz, quase próximo da sua festa. Estamos meditando esta obra dele, Cântico Espiritual, que é um poema que ele, como vimos, já fez e agora está dando a explicação deste poema. Trata-se, para fazer uma recordação brevíssima, de canções de amor entre a alma esposa e o Cristo, o esposo da alma, Deus, né? E estas realidades vão acontecendo de tal forma que São João da Cruz, ele vai mostrando de forma poética, lírica, o caminho de progresso espiritual que a alma vai vivendo, até chegar o matrimônio espiritual, aquela união de amor, aquele anseio, né? E a vivência já de realidades lá da glória. Nós começamos lá no início, na canção primeira, quando São João da Cruz vai mostrar os inícios dos anseios da alma, da busca da alma esposa, né? Porque ela fala: onde é que te escondeste, amado, e me deixaste com gemido? Trata-se do início da vida espiritual, do amor a Deus. São João da Cruz, só para ver ainda um pouco a arquitetura deste poema, são 40 canções, né? 40 estrofes, que ele vai mostrando a partir do ponto de vista da alma esposa, mas também em diálogo com o esposo, esse progresso. E tem 3 momentos, 3 sessões dessas 40 canções. No primeiro momento, ele fala da realidade dos iniciantes, esta busca da alma, né? Aqueles que começam a vida espiritual, que vão começar a ter este anseio pelas feridas de amor que ela vai vivendo. Depois, no verso 6, vai começar uma nova fase, né? Que é a fase já da via iluminativa dos avançados, quando começam aquilo que na teologia espiritual se chama da vida teologal, né? A vida mística, a contemplação, o início da contemplação. Até que lá no verso 13 vai mostrar uma etapa dessa segunda fase, que é o desposório, o noivado espiritual. E, enfim, depois vem a última sessão, que fala da via unitiva, né? Quando a alma consegue aquela união, é a transformação de amor com Deus. Então, as 40 estrofes ou canções estão divididas mais ou menos nessas 3 sessões. Como eu disse, a alma começou a buscar a Deus. Onde te escondeste, amado? Me deixaste com gemido. Depois, esta alma que, ferida já de amor, pela oração, pela meditação, começa a indagar numa ânsia de amor, né, para os mediadores, as criaturas, os anjos, os próprios afetos, até que ela vê que as comunicações que recebe não bastam, porque o que o coração, o que a alma quer é ver a Cristo, é ver a Deus, é ter notícias, não só notícias, mas quer se encontrar com Ele em pessoa, vivo. Esse desejo no coração daquelas pessoas que vão sendo generosas na oração, né? Se você é generoso, é generosa na meditação, na oração, vai acontecendo esse processo. Esta alma, porém, vê que precisa também ainda, nessa primeira sessão da vida purgativa, precisa fazer algo, precisa também do amor, se colocar de forma ativa num processo de desprendimento, de purificações, de mortificações, de progredir nas virtudes. Esta é outra etapa, né? Que quem vai generosamente vivendo o caminho de vida espiritual
precisa tomar esse cuidado, né? Precisa alcançar virtudes, precisa, atraída pelo amor, querendo unir-se ao amado, sabe que precisa corresponder de forma generosa. E então esta alma, nesse primeiro momento, vive essa busca, essa ansiedade, esse amor ansioso, né? A gente vê isso no poema. Até que Deus começa, o esposo, a se comunicar com a alma, que vai buscando antes na fé, que vai tendo essas realidades. Na canção número 13, então há aqui o esposo começa a falar, né? O esposo, então, vendo as ânsias de amor da esposa, que começa a ter já, que entra na via iluminativa, que entra na via da contemplação. Aqui no capítulo, na canção 13, vai falar daquele estágio em que as almas começam a ter arroubos e êxtases do Espírito. Santa Teresa vai narrar muito bem também esses estágios da vida espiritual nos seus livros. São João da Cruz, inclusive, lembra disso nesta canção, que ele não vai se aprofundar muito, e ele faz referência à obra de Santa Teresa. Mas ali, a pessoa, então, quando entra, para lembrar Santa Teresa, nas quartas, quintas moradas, começa a ter esses fenômenos, esses êxtases, né? Por quê? Porque Deus começa a se comunicar à alma, começa Ele mesmo a intervir nessa comunicação. É interessante, irmãos, a experiência dos santos. Para nós que, na maioria, ao menos, creio eu, estejamos como iniciantes, né? A gente não sabe muito o que é isso. Que aquilo que a gente tem de experiência de Deus são essas mediações que a alma, né, buscava os seus afetos, mas o esposo vendo o anseio, a sede, a inquietação da alma, que vai passar também por purificações, ele começa a se comunicar diretamente à alma, de uma forma que não se faz mais tanto necessário o trabalho dos sentidos. São os debuxos da fé que São João da Cruz fala no poema, em que Deus dá um conhecimento dele mesmo na inteligência da alma esposa, e fala dos debuxos da vontade também, onde Deus toca a vontade, fortalece aquela vontade no amor e começa a dar esses toques que vão deixar estas marcas na alma da esposa. E isso faz ela crescer em amor. Ela vê que há um potencial de amor diferente em sua alma. E isso vai fazendo com que ela desprenda-se cada vez mais das criaturas, das realidades, que vão perdendo gosto para ela, cada vez mais perdendo gosto. E cada vez mais ansiando por Deus. É então que chegamos às canções 14 e 15, que São João da Cruz narra, colocando aqui aquelas comunicações sobre as perfeições divinas que acompanham as visitas do esposo. E é muito interessante. Canções 14 e 15. Vou lê-las para entendermos um pouco o que São João da Cruz quer comunicar a nós. Ele diz assim: no amado, a alma, esposa, está agora falando. O esposo já havia falado na canção 13, né, dizendo à esposa: ó, volve-te
pombinha, que o servo vulnerado, ferido, no alto do outeiro assoma, ao sopro de teu voo e fresco toma. Não vou me deter aqui, mas o esposo vê que a esposa quer fazer aquela experiência porque os êxtases estão acontecendo e há um desejo da alma se separar do corpo para ver logo a face de Deus, né? Para contemplar logo a Deus. E aí o esposo fala: epa, volta, né? Não está na hora ainda de você me contemplar em perfeição. Volta, pombinha minha, né? Que eu estou aqui como um servo ferido. Estou vendo você que está ferida de amor por mim, mas eu também sou um servo, né, ferido. E é bonito, irmãos. O Cristo esposo também se declara ferido de amor pela alma esposa. E mais à frente nós vamos ver que não é só e nem primeiramente a alma que busca, a alma esposa que busca o esposo, mas o esposo, desde o início, no escondimento, é quem está buscando e fazendo essa alma desejá-lo, e cada vez mais. E essa dinâmica do escondimento é para que o desejo aumente e que para purifique. Então aqui, na canção 13, o esposo pela primeira vez aparece e fala com a esposa, com a alma, né? Falando: olha, volta, que aqui das alturas da minha realidade divina, das comunicações, eu deixo-me conhecer, aparecer, mas não de forma definitiva, né? De forma assim ainda pouco manifestada, ao sopro do teu voo, né? O amor que está no coração. E então a alma responde, a esposa responde nessas duas canções, 14 e 15. No amado acho as montanhas, os vales solitários nemorosos, as ilhas mais estranhas, os rios rumorosos e o sussurro dos ares amorosos. Canção 15. A noite sossegada, quase aos levantes do raiar da aurora, a música calada, a solidão sonora, a ceia que recreia e enamora. Aqui a alma está vivendo uma nova experiência, porque o esposo já falou com a alma, já começou aqueles toques divinos no seu interior, e ela já consegue ter um conhecimento de Deus, da divindade de Deus, da realidade de Cristo, que começa a criar no seu interior paz, deleite. Não tem mais aquelas ânsias, né, dramáticas que a alma tinha anteriormente, aquela busca. Agora, os efeitos da comunicação de Deus, e aqui a gente está falando de orações contemplativas, começou ali com recolhimento infuso, quietude, repouso das potências. Santa Teresa vai ensinar tudo isso, até chegar na união simples, né, no desposório, onde Deus, a alma, sim, com entendimento passivo, não necessariamente a alma está buscando fazer meditações e tal, pode até fazer, mas às vezes não consegue muita coisa ou nada. Mas de repente o esposo, do nada, começa a se comunicar no interior. E essa alma não sabe de onde veio, como aconteceu isso. Ela experimenta um conhecimento, um experimental de Deus, de Cristo, do esposo, que marca a alma dela.
Santa Teresa falava que ela ficava dias com aquela marca do amor. Ela disse que passou até anos já, assim. E nessa época os dois trocavam figurinhas, né? Santa Teresa e São João da Cruz se conversavam sobre essas coisas. Tanto que um fala do outro. São João da Cruz fala de Santa Teresa. E Santa Teresa fala de São João da Cruz. Os dois estão trocando figurinhas sobre essas coisas do Espírito. Porque os dois estão vivendo isso, né? E então, o que acontece? Esta alma, neste voo do Espírito, já descrito, nesse estado de união de amor, que Deus vai comunicando também na vontade, vai cativando a vontade da alma, esposa. Gente, que maravilha! Que maravilha! Esse cativar da vontade, onde a vontade da esposa vai se abraçando a vontade. Ele vai colocando, né, essas realidades. Então a alma tão enamorada e tão absorta nessas visitas, ela começa a fazer o quê? Nessas canções? A ter uma visão diferenciada e ver agora na harmonia da criação, ela vê em tudo Deus, ou melhor, tudo isso é como que fosse Deus, usando as comparações, essa linguagem lírica, obviamente. Então é por isso que ela começa a cantar as magnificências do amado. E aí ela diz: no amado acho as montanhas. Vou dar alguns exemplos, porque aqui Deus vai ser as montanhas, Deus vai ser esses vales solitários, Deus vai ser as ilhas, Deus vai ser os rios, os sussurros, a noite, a música. No amado acho as montanhas, né? Porque a alma de São João da Cruz, grande poeta, ele pensa isso, né? Ele experimenta isso, mais do que pensar. Ele está narrando a experiência dele. Nas montanhas tem o quê? Montanha tem altura, são fartas, né? São largas, são formosas, cheias de encanto, né? Quem viajou aí, né, e viu essas montanhas assim, coisa maravilhosa, não é? Aqui perto a gente tem experiência indo para a Chapada dos Guimarães. Meu Deus, semana passada eu passei por lá. A gente olha aqueles montes assim, né? Aquelas montanhas, meu Deus do céu. A gente com esse olhar meio superficial já fica encantado. Imagina uma alma enamorada por Deus. E São João da Cruz diz: o amado é, pois, para mim, essas montanhas formosas, né? Fartas, largas, os vales solitários nemorosos, os vales solitários, né? Então essas planícies entre as montanhas, onde a gente pode encontrar um vale, é ou não é? Né? Então ele fala nesses vales solitários, ou seja, lá eles são quietos, são amenos, são frescos, dão sombra, estão cheios de doces águas, com a variedade de seus arvoredos e o suave canto das aves. Proporcionam alegria e deleite ao sentido com a sua solidão e silêncio. Oferecem refrigério e descanso. Esses vales, eis o que é o meu amado para mim. Mas por que, gente? Porque todas essas realidades que ele narra são dons, riquezas e presentes que o amado está dando para ele na sua alma, entendeu? Ele experimenta na sua alma a percepção da grandeza, da formosura do amado. Mas não é essa descriçãozinha que a gente faz, né? Que o padre está fazendo aqui. Não. É uma experiência profunda na alma. Ele vive em si como dom de Deus essa quietude, esse frescor
esses arvoredos, que os cantos das aves, o refrigério, o descanso. A gente imagina o que é isso. E ele continua, as ilhas mais estranhas, e vai explicar, né, estas ilhas que ficam apartadas, né, e remotas de comunicação humana. Você já foi numa ilha, né? Você anda, navega, depois você chega naquela ilha lá, longe, apartada das comunicações humanas, né? E muito apartadas. Ali, nelas nascem e crescem coisas muito diversas. E ele vai falando dessas riquezas, da diversidade, né? Fala das ilhas estranhas, né? Em que Deus começa a comunicar à alma coisas novas, coisas estranhas, coisas assim que jamais imaginava acontecer. Os rios rumorosos. Ele vai explicar as 3 propriedades do rio que arrebatam e submergem, enchem todos os baixios e vazios e fazem tal rumor em todo outro barulho e impede e dominam. E vai dizer que também assim é uma alma invadida por Deus, né? A graça, o toque, o amor arrebata e submerge a alma, enche todo o vazio, né? Os baixos e os vazios que há. Então é uma experiência de certa plenitude que a alma experimenta. E todos os rumores do rio, né? O barulho do rio. Ele fala aqui que, espiritualmente falando, abafa todos os outros rumores. Então, a alma, seus ouvidos espirituais só é capaz de escutar o amado, o Senhor. E ele continua fazendo essas comparações, o sussurro dos ares amoroso, esses sussurros são aquelas comunicações que Deus vai fazendo de forma, como nosso pai São Elias, né? Fez experiência de Deus no sussurro de um vento, da brisa. Então a alma vai nesses sussurros de Deus, recebendo a compreensão substancial da divindade, né? Revelações puramente espirituais que não precisam da colaboração dos sentidos, já falei isso anteriormente. E assim, irmãos, eu não vou me deter em comentar cada um dos versos dessas 2 canções, mas eu acho que deu para você perceber e entender o sentido delas, certo? Ou seja, ele está cantando as grandezas do esposo. A alma está cantando as grandezas do esposo e as riquezas, os dons, as comunicações que nesta etapa o amado está lhe comunicando. Convido você a fazer leitura, né, desses versos 14 e 15, são muito bonitos, né? Fala da noite sossegada, não é mais a noite escura, cheia de temores, né? Mas agora é a noite sossegada, o descanso, a quietude da alma, né? Os levantes do raiar da aurora, aquele conhecimento sobrenatural que vai tendo aquela clareza, mas ainda não é aquele conhecimento pleno que vai acontecer mais à frente, né? A música calada e a solidão sonora, né? Para as potências espirituais, Deus ali, elas estão recolhidas, as potências espirituais recolhidas, numa solidão, mas sonora, ou seja, aquelas comunicações espirituais de Deus no profundo da alma. Meus irmãos, é isso que vai fazer a alma ainda aproximar-se mais do Senhor. Ainda são experiências que não são profundas, ainda não, né? Está só no desposório, no noivado, nesse início. Mas a alma ela ainda não está transformada em amor. Ela ainda está sendo visitada, está num processo de transformação,
mas ainda tem muito mais. Ainda tem muito mais. Então, São João da Cruz viveu, consignou nesse poema esta sua experiência, que Santa Teresa também fez. E Santa Teresa fala, muitas carmelitas dos seus conventos fizeram, e muitos outros santos fizeram. Não de forma idêntica, não. De formas diferentes, por caminhos diferentes, não com a mesma intensidade, com intensidades diferentes, não com as mesmas dramas de busca e anseio, não. Deus é livre, é bom para fazer cada um seguir um caminho único dessas experiências. Porém, nós sabemos, toda alma, todos nós somos chamados a essa união com Deus. Então, isso daqui, sim, é para nós. Até onde a gente vai, até onde os desígnios de Deus, já predestinou que a gente vá, não sei, não interessa. Não interessa, não interessa. Interessa que nós sejamos estas almas que busquem o esposo e não deixem de fazê-lo, aprendendo com São João da Cruz, com Santa Teresa, como responder, cada um da sua forma. Que a bondade de Deus, então, por intercessão de São João da Cruz, conceda-nos, a nós que estamos vivendo esta novena, dons e graças para darmos um passo a mais, crescermos nesse desejo e, quem sabe, um dia, olhar para as montanhas, olhar para os vales, para os pássaros, no silêncio, em toda a serenidade, dizer: aqui está o meu amado. Isto fala dele, não só fala, mas eu experimento tudo isso como fruto, como comunicações desses toques divinos. Obrigado, Senhor, por dar-nos a conhecer tão grandes bênçãos e dádivas que fizestes neste vosso servo, nosso Pai São João da Cruz, e que quereis, a seu modo, fazer também em cada um de nós. São João da Cruz, rogai por nós.